Olá, sejam bem-vindos a esse tutorial. Meu nome é Fernando e nesse vídeo nós vamos falar sobre como configurar os desenhos no Tecla para que eles possam sair coloridos da mesma forma com que nós geramos um modelo aqui ao lado. Como vocês podem ver, o modelo está todo colorido, mas o desenho sai todo de uma cor. Então nós vamos aprender nesse vídeo como criar essa configuração para que, se a coluna que está aqui no modelo é vermelha, que ela também saia vermelha aqui no desenho de detalhamento. Se a viga é verde, que também saia verde, isso de forma automatizada. Então, antes de nós começarmos a trabalhar com o desenho, nós precisamos entender que o Tecla trabalha com classes. A cor no Tecla se chama classe, e essa classe pode variar do número 1 até o número 14. Para saber cada uma dessas classes e entender qual é a relação entre o número da classe e a cor que ela representa, nós podemos clicar sobre uma peça qualquer, e nas propriedades, nós temos aqui a propriedade geral chamada classe. Se vocês clicarem nessa lista, vocês vão perceber que nós temos do 0 aqui, que é o preto. Eu não considero ele geralmente nos meus desenhos, então eu digo que vai do 1 ao 14. O 1 é o cinza, o 2 é o vermelho, o 3 é o verde e assim por diante. Vocês podem ver que aqui, a partir do 7, do 9, começam a ter cores muito parecidas, então tons de verde, tons de azul, tons de amarelo. Então são cores que geralmente eu costumo utilizar as básicas primeiro, do 1 ao 6, ao 7, ao 8. E depois, se caso não tiver mais opções, aí sim eu busco usar outras cores que estão aqui embaixo, o 10, o 11 e o 12. Mas a preferência, como eu disse, é sempre por utilizar essas classes iniciais que estão aqui na nossa lista. Então agora vamos lá para o desenho para aprender a fazer essa configuração. Já dentro do desenho, nós vamos dar 2 cliques no fundo da tela. E antes da gente começar realmente a deixar esse modelo colorido, nós precisamos criar alguns arquivos de configuração. Esses arquivos vão ser filtros, nesse botão, e configurações a nível de peça. Então, dizer que a cor vai ser vermelha, que a cor vai ser verde, que a cor vai ser azul para cada uma dessas peças. Nós vamos começar aqui com o filtro. Clicando na palavra filtro, nós vamos adicionar uma linha, e nessa linha nós vamos criar uma regra. Essa regra vai dizer que eu só quero ver na tela objetos que estão em determinada classe. Na primeira coluna, categoria, eu deixo peça. Na propriedade, eu vou trocar para classe. Na condição, fica igual. E aqui eu vou começar pela classe número 1. Na parte superior, eu salvo essa configuração com o nome classe 1 também e salvo como. A partir de agora, se eu der um modificar, o que vai acontecer no meu desenho é que o programa só vai mostrar objetos que estão nessa classe, como se fosse um filtro de visualização. Modificar, e aqui, como vocês podem ver, nós só temos as sapatas, as bases das nossas colunas. Vou repetir esse processo para todas as classes, do 1 ao 14. Então, vou fazer o 2, salvo como, não esquece de salvar, porque isso depois a gente vai ocupar essa configuração, modificar, e como as colunas estão na classe 2 no meu modelo, somente elas ficam visíveis na tela. Repitam o processo, criem todas as configurações, e quando terminarem, podem voltar aqui para o filtro chamado Standard, que é o primeiro da lista, para que ele mostre realmente toda a estrutura. Eu não quero exatamente isolar, eu só entro nessa tela para criar a configuração e antes de sair dela eu clico no Standard e modifico. Muito bem, agora nós vamos também criar configurações para deixar o desenho colorido. Então nós vamos vir aqui em peça e nessa parte em aparência, percebam que ele está amarelo configurado. Esse é o standard, esse é o default que o programa traz. Nós vamos vir aqui e criar cada uma das classes agora que existem dentro do programa. Então, eu vou começar pela classe 1, troco a cor. A classe 1 é o cinza, então aqui tem alguns tons de cinza, vocês podem escolher aquele que vocês acharem melhor. É só salvar como. E se eu der o modificar agora, o que vai acontecer é que todo o meu modelo vai ficar cinza, como vocês podem ver. Eu vou repetir o processo para a classe 2. Então, o 2 é o vermelho. Eu salvo como e modifico. Vocês vão perceber que todo o modelo fica vermelho. E assim por diante, ou seja, repete essas configurações do 1 ao 14. Se você não souber a cor exata, qual é a cor número 10 ou a cor número 11, volta lá no modelo, dá uma olhada naquela listinha. Vocês vão perceber que nem sempre as cores batem exatamente, não tem o mesmo tom em alguns casos. E aí vocês podem vir aqui e escolher aquele que fica mais parecido. Principalmente lá no 11, no 12. Tem alguns tons lá de azul e de verde que não vai ter exatamente aqui. Aí você escolhe aquele mais parecido, tá? Não tem problema se ele não ficar exatamente igual ao modelo. O que importa é que fique colorido a nossa vista aqui no desenho isométrico.
Com essa configuração feita, nós vamos fechar essa janela. E agora, para que o programa entenda, para que a gente vincule o filtro criado com a representação da peça, nós vamos clicar em Editar Configurações. E nessa janela que nós vamos fazer, então, a conexão, o link entre o filtro e a representação. Adicionamos uma linha. Nessa primeira coluna, vocês vão escolher classe 1. E na segunda coluna, também classe 1. Adiciona mais uma linha. Na segunda linha, classe 2. E na terceira coluna aqui, classe 2 também. E assim por diante, do 1 ao 14. Você vai fazer toda essa configuração para que todas as cores que estejam no modelo possam ter aqui uma cor específica dentro do desenho. Depois de configurado todas as classes e adicionado aqui na nossa lista, vocês podem vir aqui na parte superior e salvar com o nome isométrico colorido, para que vocês possam utilizar essa configuração em outros projetos também. Clicamos em salvar como, e agora a gente vai ver a mágica aqui acontecer. Eu vou dar um clique em modificar, e vocês vão perceber que todo o nosso modelo fica colorido de acordo com as classes que eu tenho lá no modelo. Então, a partir de agora, se eu mudar a classe no modelo, automaticamente aqui no desenho, aquele objeto já muda de cor também. Vamos fazer um exemplo aqui, eu vou fechar essa janela, vou fechar também. Se eu fechar aqui essa tela e dar um sim, nós vamos estar voltando aqui para o nosso modelo. Aqui está ele. Então, eu vou trocar a cor aqui de uma peça da coluna, pode ser de toda a coluna. Eu vou segurar a tecla Alt, vou selecionar toda a coluna. Aqui nas propriedades, na classe, eu vou trocar essa coluna para a classe número 4, por exemplo. E vou clicar em modificar. Percebam que no modelo, ela ficou toda colorida, ela ficou azul, de outra cor. Se eu abrir agora o desenho, a gente vai perceber que lá no desenho também ela está azul. Então, olha só, voltando aqui no desenho, percebam que automaticamente o programa já deixou essa nossa coluna na coloração azul. Então, isso é uma configuração a nível mais avançado. Se vocês gostam de deixar o isométrico de vocês colorido, essa é uma boa opção. Volto a falar que nem todas as classes têm uma relação entre a cor do modelo e a cor aqui do desenho. No desenho as cores são um pouco diferentes, então você vai encontrar aquela cor mais parecida com aquilo que você quer. Mas é uma configuração que, principalmente para elementos de concreto, por exemplo, que eu gosto de deixar ele cinza, eu comumente faço, deixo ela já pronta, já configurada para poder utilizar em todos os meus projetos. E aí, para fazer isso, para ter essa configuração salva em todos os projetos, vocês precisam copiar essa configuração para uma pasta modelo. Então, o que a gente vai fazer agora é buscar essas configurações criadas e colocar ela dentro da pasta template, para que sempre tenha essa configuração do isométrico colorido à disposição, que eu não tenha que ficar recriando toda vez que eu iniciar um novo projeto. Para fazer isso, a gente vai vir no menu de arquivo, abrir a pasta do modelo. Nessa pasta, dentro de atributos, vocês vão procurar aqui todas as configurações que a gente salvou recentemente. Então, da classe 1 até a classe 14, você vai copiar todas essas configurações e nós vamos colocar elas dentro da pasta do ambiente. Então, aqui na parte superior, a gente digita Program Data, percentual. Nós vamos dentro de tecla, na versão que eu estou utilizando, Environments, Brasil, Model Templates. E aqui dentro você vai escolher um template, que é o que você utiliza sempre para começar. Eu vou usar o estruturas metálicas. E aqui dentro de atributos, eu vou colar essas configurações aqui dentro. Pronto, então toda vez que eu iniciar um novo projeto, sempre que eu quiser deixar o isométrico colorido, basta que eu carregue essas configurações dentro do desenho e automaticamente ele já vai vir colorido. Então esse tutorial vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo.